O Z É, é Zira. é Al Al Jazeera. Jazeera. É Então, a TV então, do Catar. E aí, assim, então, assim, para só que encerrar o esse pensamento. Catar deu um avião a jato para o Trump, hein, cara? Eles Foi tinham citado até ofertado, pelo sul-africano. criou um celeuma muito grande, mas agora eles não só deram, como oficializaram, e o governo americano aceitou oficialmente o presente. Né? A gente não pode dizer que isso isso é um tipo de suborno. Eles, na viagem do Trump com esses países árabes, ele fechou acordos na casa de quase 3 trilhões pelos próximos 10 anos. Então, assim, será que não é um cala-boca para aquilo que está por vir em junho? Porque no dia 18 de junho é muito possível que se feche aqui na Europa, na França, que é Paris e Arábia Saudita, vamos dizer, um reconhecimento oficial da maioria dos países ocidentais, junto com os países árabes, de uma solução de 2 estados para Israel e Palestina, e tendo Jerusalém como capital dos palestinos. E se isso acontecer, é muito difícil que Israel aceite esse tipo de acordo. E se isso realmente acontecer, Israel não aceitar, né, ele vai ser tido como sendo um, um país que não quer a paz. E aí todos os países que já estão contra Israel vai aumentar e vai duplicar isso. Então, assim, nós estamos diante de uma situação bem difícil. Quanto à primeira pergunta, que essa aí foi a resposta para a pergunta do Elric, a sua outra pergunta era sobre... Que a Não, pergunta... eu estava colocando sobre esse desdobramento, né, que está sendo o comportamento das pessoas da coisificação, presidentes. isso mesmo. O que você perguntou da androginia. De fato, o que a Bíblia diz, olha que interessante você tocar nesse assunto. Lá em Daniel, ele diz que chegaria um tempo, e a profecia, nós temos 2 percepções aí dessa profecia de Daniel. Ele diz, chegaria um tempo em que tentariam juntar o barro e o ferro, mas eles não teriam sucesso. Eu acho muito interessante quando a gente tenta usar esse barro com ferro como sendo barro o homem e ferro a máquina. Nós sabemos que, por exemplo, sabe qual é a teoria do Neuralink? A teoria do Neuralink, porque tem outras empresas além do Neuralink, tem uma empresa árabe que está super desenvolvendo também uma solução cérebro-corpo, que, inclusive, eles querem, nessa nova cidade que eles estão construindo, não é a Line, é a Neom, na Arábia Saudita, eles querem que essa conexão cérebro-corpo já esteja quando a cidade estiver pronta, as pessoas possam fazer literalmente uma participatividade na cidade através do corpo. Então, é um outro projeto também bem avançado dessa questão do cérebro com o corpo. Só que olha que interessante, sabe qual é a alegação deles? Nós já estamos desenvolvendo a AGI. O que é a AGI? É a Inteligência Artificial Geral. Nós hoje usamos bots de inteligência. A pessoa, minha inteligência artificial é o ChatGPT, é o Gemini, é o Grok. Todos esses equipamentos, todas essas tecnologias de inteligência artificial utilizadas atualmente, elas são soluções de bot, elas não são a inteligência original. Você não tem acesso ao chat GPT original. Por quê? Porque esse tem uma capacidade 100 vezes maior do que essa que a gente usa. E a gente já está impressionado com os resultados dessa que a gente usa. Mas essa outra inteligência, que é a mais profunda, ela exige muita energia. E não tem tanta energia assim para você deixar uma inteligência top funcionando. Por isso que eles estão em busca de... Você tem uma ideia agora, o Paraguai acabou o contrato do Paraguai de fornecimento de uma boa porcentagem do que eles produzem de energia, que eles não usam tudo que produzem, para o Brasil. E agora o Mark Rubio, que é o secretário de Estado americano, falou que vai mandar um representante lá no Paraguai para ver se eles conseguem negociar que essa energia sobrante do Paraguai, eles possam fazer lá uma central de inteligência artificial para eles usarem a energia do Paraguai. Porque eles estão em busca de energia onde tem energia demais. O Paraguai é um país hoje que pode fechar um acordo aí com os Estados Unidos, botar lá uma planta de inteligência artificial e fornecer a energia que eles precisam. Por quê? Porque olha o discurso deles.
Como a gente vai ter inteligência artificial geral, o que é a diferença de uma inteligência artificial super desenvolvida, que é a que a gente tem hoje? Ela, em poucos tempo, não vai demorar anos mais, ela vai ultrapassar a inteligência humana. A AGI, que é a inteligência artificial geral, ela é tão poderosa e potente que ela é mais inteligente que todos os seres humanos juntos. Além da AGI, que é a inteligência artificial geral, você tem a SGI, que é a superinteligência, que ainda é mais poderosa do que a AGI. E nunca na história humana houve uma inteligência, eles afirmam, maior do que a do homem. A gente sabe que não é verdade, porque a inteligência dos anjos caídos sempre foi maior que a inteligência humana, tanto em experiência quanto em conhecimento, até porque no livro de Enoque está claro que quem ensinou todas as coisas que os seres humanos aprenderam que não era programado para o homem saber, veio desses anjos caídos. Só que dentro da teoria do desenvolvimento humano, essas inteligências vão trazer. Então, qual é a sacada dos caras? Não, nós vamos criar a Neuralink para que a gente não perca a corrida de inteligência para as inteligências artificiais. Então, eles estão alegando que precisam desenvolver essas inteligências humanas com Neuralink para aumentar a capacidade do homem para o homem não ficar para trás em relação às inteligências artificiais. Então, assim, como o Daniel diz que no final eles tentariam juntar o barro e o ferro, mas não teriam sucesso, é possível que isso não chegue aonde eles estão esperando. Mas essa é a alegação que eles usam hoje. A outra interpretação para esse texto é que o Império Romano estaria no fim, né, porque eles são a perna e os pés, a perna de ferro, mas o pé é de barro e ferro, e que agora o Império Romano revivido, ele não consegue. Os países que se desintegraram do Império Romano, que são hoje principalmente os países da Europa Ocidental, nunca vão conseguir se juntar de novo na sua totalidade, apesar de tentar através do euro, através da OTAN, mas ele não consegue se juntar completamente. É a versão, vamos dizer, da interpretação da profecia mais aceita. Então, vamos jogar uma lupa aí, né, para a gente poder entender. Essa situação, gente, que nós estamos vivendo, né, ela tem quatro grandes componentes. Né? Você tem aí a questão alienígena, que ela está mais do que clara, que ela vai ser apresentada ainda esse ano. Eu não acredito que a gente vire o ano sem essa questão alienígena. Acho que foi o Fernando que falou de novo da nave, aí o pessoal está tudo agitado com a questão da nave em cima disso. Né? A segunda é que já há uma disposição para provocar uma tentativa de contenção, contingenciamento, prevenção e correção para evitar uma pós-venção. Aí eu queria que você falasse do Chega quando eu terminar, né? Para a gente poder contextualizar o Chega dentro dessa geopolítica espiritual, ok? 2. 3. Nós temos uma situação que chama a atenção bastante, né? Que é justamente o fato agora de nós estarmos com aumento de mortalidade de crianças no planeta. Já aí na Europa sobre a solução, principalmente no e os possíveis danos dessa solução. Teve uma travazinha. Inclusive, você travou um pouco o seu áudio aí, mas já voltou. Tá, então vamos lá. Eu estava falando sobre o impacto, né, também nas crianças, o impacto nas crianças do Canadá, as crianças da Europa e as crianças do Brasil. Aí eu citei que uma cidade, São semana, 3 dias atrás, né? Acho que foi São João, Rio Preto, alguma coisa assim. Alguém coloque o nome da cidade aí, gente. De São Paulo, que baixou num dia 50 crianças na UTI. 50.
na UTI. Né? E agora nós temos uma ação de Macron com a macronaria para implantar a eutanásia assistida. Então, olha só, Macron conseguiu evitar que a vida apareça, ele quer acabar com quem está, okay? Inclusive imigrantes, a eutanásia também para imigrantes, ok, assistida, ok? E também ele quer botar vidas francesas e inglesas para irem para o front da Ucrânia e ameaçou a Rússia com artefato nuclear francês. Ok. Crianças, França e os índices agora, né, de acordos que estão sendo feitos, figurar agora aquele momento de uma ação sacrificial de crianças para a chegada da besta e do anticristo. Isso está contextualizado, Efraim? Tá, porque o que acontece? É como se nós estivéssemos numa gincana, né? Então, assim, há uma corrida de várias frentes, por isso que, assim, as pessoas... dá o like aí, pessoal. Dá menos da metade de like aí do que a gente tem de pessoas assistindo, é bem pouco, né? Eu sei que posso até não ser muito likeoso, mas dê um like aí para ajudar. Fecha o chat, dá o like e volta pro chat. Agora, veja só que interessante. A gente, a gente vê que, na verdade, há uma corrida de várias frentes. Eu sei que as pessoas gostam de marcar os nomes. Ah, é o fulano, é o grupo tal, é a organização tal, mas se você parar para pensar, é como se fosse a construção da Torre de Babel. Porque essa torre ela foi construída por muitos tijolos. Então, assim, há uma mente por trás disso tudo que junta essas peças. Eu sei que a gente tem a tendência de ver as coisas de forma... É interessante isso que eu vou falar. É uma coisa que eu nunca falo muito em aberto, mas eu acho que vale a pena falar aqui na nossa live. Nós, do Ocidente, lemos da esquerda para a direita. E nós temos uma forma de leitura da vida aristotélico-socrática, que é a forma de pensar do individual para o coletivo. Ou seja, a gente usa a síntese, a tese, né, a antítese, aquela coisa. A gente vai formando o pensamento a partir das partes para chegar a um todo, que é a microvisão. Mas nós deveríamos desenvolver uma inteligência macro, que é ver o todo para chegar ao pouco. Já no Oriente, você vê que o hemisfério, né, o hemisfério assim, na verdade, a divisão do mundo entre Ocidente e Oriente, você vê que muda completamente o funcionamento. Eu acho isso extraordinário. Até o meio do mundo, você tem a leitura da esquerda para a direita, e a partir do meio do mundo para a direita, você tem a leitura da direita para a esquerda. O hebraico, o árabe, o chinês, eles leem da direita para a esquerda. Maria Elisa aí, Olberg, dos Santos, Just Olberg. Prazer aí, obrigado pela contribuição. Agora, veja, qual é a sacada que a gente faz disso aqui? É que a gente tem que desenvolver essa leitura mais macro para chegar. Então, você vê que a forma de pensar do Oriente ele é muito diferente da forma de pensar e analisar do Ocidente. Quando você consegue entender isso e treinar a sua mente para ver o todo, não da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, não entendendo as partes, mas ver o todo, você descobre que, peraí, Macron, Trump, Jared Kushner, Elon Musk, Peter Thiel, Sam Elliott, todos esses nomes que a gente vive dizendo aí, né, o que agora deixou lá o alemão, né, que deixou lá o Fórum Econômico Mundial, o Vladimir Putin, o Zelensky, eles todos fazem parte de algo que eles mesmos não sabem. Não é um grupo que coordena essas coisas e eles vão lá e batem cartão e dizem qual é a minha parte agora? Ó, você vai falar isso e isso. Não. Eles fazem isso quase que automaticamente, mas há sim uma conexão invisível fazendo essas peças funcionarem. Então, quando você vê, por exemplo, o presidente francês defendendo determinadas pautas que são completamente disruptivas, como a questão da eutanásia estendida para outras culturas,
né? E a interrupção da vida. Ele mesmo ele defendeu que a interrupção da vida por nascer deveria ser constitucional, e a França aprovou a Constituição. Agora ele alega que a interrupção da vida lá em Gaza deve ser punida. A mesma pessoa que defende a interrupção da vida no seu país quer condenar Israel por interromper supostamente a vida de inocentes na Palestina. Quem é qual? Por que para um lado ele defende uma coisa e para o outro ele defende outra? Porque eles estão participando, sendo partes de uma coisa que está sendo orquestrada, que é a disrupção. A nossa mente não consegue acompanhar quando você vê a mesma pessoa defender dois lados da mesma moeda. Ele defende os dois lados. Se você é a favor da vida, você tem que ser a favor dele desde o momento que ela é concebida até a última hora. Como é que agora eu posso defender a vida das crianças palestinas e, ao mesmo tempo, condenar a vida das crianças francesas que estão por nascer e interromper a vida de quem está muito doente? Não dando a oportunidade da pessoa se recuperar, como já temos milhares e milhões de casos de pessoas que estavam nas últimas e voltam e ainda vivem um tempão. Então, assim, nós estamos vendo que há uma articulação, não pode ser natural isso. Né? Então, aí, Vanessa, Luana, obrigado aí. Está pedindo aí para você falar, doutor Alex, sobre uma denominação aí, isso aí é contigo. Então, assim, eu quero terminar essa fala dizendo que nós estamos vendo que tudo isso tem uma articulação, sim, tem uma coordenação, mas ela não é do ponto de vista humano, ela não é por uma organização, não é por um grupo. Todas essas organizações, lideranças e pessoas que têm voz ativa no mundo estão trabalhando em função de alguma voz que fala com elas, que está dizendo a elas o que elas devem dizer, dando a elas inspiração para elas dizerem, porque elas parecem que trabalham uma juntando com a outra. O trabalho do Papa de um Papa foi uma coisa, o outro Papa vem falando uma coisa totalmente diferente do outro, mas exatamente o que está sendo falado agora. Aí vem a questão do Chega. O que é o Chega? O Chega é um partido considerado ultradireita em Portugal, mas não é ultradireita, é um partido conservador, que é a favor de uma série de pautas conservadoras. Então, assim, eles ganharam a maior parte das cadeiras aqui no parlamento aqui de Portugal. Por quê? Porque eles estão com um discurso de proteger a nação, de não deixar a nação se desintegrar, exatamente como nos Estados Unidos, como aconteceu na Argentina, como aconteceu em outras partes do mundo, e deve acontecer também em outras, que é como se fosse a tesoura, né? O que é a tesoura? A tesoura ela tem dois lados, o esquerdo e o direito. E cada um vai fazendo a sua posição, mas quando eles vão cortar, eles se juntam. Então, não é que um é certo e o outro é errado, eles só se completam, e em algum momento eles cortam e fazem aquilo se juntar. Então, assim, a gente está vendo que essa coordenação existe. A Bíblia fala sobre isso, diz de onde vem. Hoje, na rádio, eu falei de manhã, na rádio hoje, eu falei sobre... Comecei falando de Paulo lutando contra feras, animais selvagens em Éfeso. Ele fala isso em 1 Coríntios. Ele cita que em Éfeso ele lutou contra animais selvagens. Eu juntei com aquela declaração daquele cara que eu publiquei, que você deu aí para algumas pessoas o link, dizendo que ele lutou também contra feras que vêm das profundezas, e ele matou vários que eram transformados em animais, eram homens-animais. Juntei o que Paulo falou com o que ele falou, com o que Daniel fala de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor também se transformou num lobisomem, numa licantropia ali, onde os pelos cresceram como as penas da águia. Eu estava explicando como é que junta tudo isso dentro de uma cosmovisão bíblica hoje. Então, nós estamos sendo hoje bombardeados com uma série de conhecimentos de coisas reais que pareciam fantasias, e hoje essas fantasias estão tomando vida. Então, assim, eu acho que essa direita, essa coisa, é um movimento de tesoura que está acontecendo em vários países. A Espanha está super à esquerda, daqui a pouco vai entrar algum partido conservador e vai crescer também. Aí a tesoura volta a crescer de novo. Então, eles vão fazendo esse... E com isso eles vão cortando a realidade. Chega uma hora que tu já não sabe mais se é de direita, de esquerda, de centro. Você começa a defender suas próprias ideias. Então, a gente não consegue ter uma ideologia dominante.